vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto porque o Donald Trump, ele voltou a fazer um aceno público ao ex-presidente Jair Bolsonaro na rede Truth Social. Vamos colocar aí na tela, pessoal, só para mostrar o que é que ele falou, né? O que é que disse o Donald Trump. Ele usou a rede social nessa terça-feira para falar enfim, continuou nesse discurso, disse aí, ó, deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz e chamou de caça às bruxas, ou seja, fazendo uma menção direta àquela primeira publicação sobre o assunto. Aí já que a gente tocou nessa pauta, é porque eu queria entender qual é a vantagem para Bolsonaro ter esse endosso de Trump desse momento, porque a imagem do presidente americano não tem ajudado tantos políticos em outros países. Eu dou como exemplo recente no Canadá, em que o candidato que era anti-Trump, né, o Mark Carney, ele venceu as eleições. Então eu queria entender, né, a partir da sua visão, o que é que esses acenos públicos podem trazer de vantagem para Bolsonaro diante da situação dele no Brasil, já que Trump não tem nada a ver com a nossa justiça, né? Em 2022, Rafael, os Estados Unidos foram um ator muito importante para a manutenção da democracia no Brasil, sem dúvida alguma. Nós vimos como o Supremo Tribunal Federal, né, tem apurado, enfim, aí nas oitivas, tem mostrado como estivemos próximos a um golpe de Estado. E o governo Biden, ele afiançou a realização das eleições no Brasil, quando reafirmou a confiança nas urnas eletrônicas no Brasil, quando contrariou interesses do Bolsonaro. Lembro que em junho de 2022, o Bolsonaro participou em Los Angeles da Cúpula das Américas, e naquele momento ele chegou, né, pelo que foi divulgado pelo próprio Estados Unidos, chegou a pedir ao Biden para se juntar a ele para derrotar o Lula. Então nós sabemos que se o Brasil tivesse, se os Estados Unidos fosse governado pelo Trump naquele momento, pode ser que a tentação autoritária tivesse vingado no nosso país. E o outro ponto importante, Rafael, é que é esperado, de certa forma, né, um tensionamento durante o processo eleitoral, na medida que vai se aproximando o processo eleitoral para a presidência da República no Brasil, né, o Donald Trump tende a aumentar os seus ataques. Por quê? Porque a extrema-direita ela está fortemente conectada, né, dos Estados Unidos com outras partes do mundo, em especial na América Latina. Nós vemos isso na Argentina, nós vemos isso no Chile, né, nós vemos isso no Brasil, né, sobretudo. Então, essas provocações que nós temos visto do presidente Trump nesse momento já antecipa preocupações, sim, para a democracia brasileira e todos que têm, né, enfim, compromisso com a democracia no Brasil. Então ele vai atacando um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele vai atacando, né, enfim, as instituições brasileiras, porque o Trump não tem nenhum apreço, né, por as instituições dentro dos Estados Unidos, quem dirá pelos outros países. E mais que isso, o presidente Trump mostra aí, né, que ele está tentando também influenciar no processo em curso, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde no Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, ele tenta aplicar o princípio da extraterritorialidade, ou seja, tentando fazer com que as leis dos Estados Unidos passem a valer, sejam cumpridas em outros países. Então, os Estados Unidos impor, né, a legislação dos Estados Unidos e a sua interpretação. Então, o Trump, ao afirmar, né, como você bem destacou aí na reportagem, né, na matéria, né, que é para deixar o Bolsonaro em paz, ele está dizendo já até o que é para fazer, ou seja, que senão ele vai ficar irritado, senão ele vai ficar desapontado, e isso pode ter consequências. Isso é muito grave. A resposta do presidente Lula a essa manifestação do Trump foi muito acertada, porque reafirmou, né, que o Brasil é um país soberano, tem suas próprias leis e precisa ser respeitado. E por último, Rafael, lembrar que o Trump ele incentivou a invasão do Capitólio, né, no dia 6 de janeiro de 2021, quando estava sendo ali deliberado, né, enfim, estava sendo o processo de contagem do colégio eleitoral, dos votos no colégio eleitoral, que confirmou, ratificou a vitória do ex-presidente Joe Biden. Então, o fato é que o Trump, ele sabe bem do que ele está falando, porque ele foi um dos artífices do ataque, do gravíssimo ataque à democracia nos Estados Unidos, com aquela invasão, né, estimulando, incentivando os seus
enfim, seguidores, parte deles, a invadir o Capitólio, que no caso dele, o resultado foi que penas muito baixas, pequenas para aqueles invasores, né, enfim, aqueles criminosos, né, que atentaram contra a democracia nos Estados Unidos. E no Brasil, né, em 6 meses, o presidente Jair Bolsonaro ficou inelegível. E o Trump só é presidente porque ele não ficou inelegível, né? A gente viu não só penas baixas, como vários perdões que a gente está acompanhando aí acontecendo desde que o Trump voltou à presidência dos Estados Unidos.